Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Estamos hoje no quintal da casa da minha sogra, para nós realizarmos aqui o nosso devocional. Estamos estudando as características, o perfil, o comportamento dos filhos de Jacó. Iremos estudar todos. Nós estamos em Rubens, começamos ontem falando sobre ele e vamos continuar prosseguindo falando sobre ele. Lá, o hino 491. Tudo pecado, no sangue a poder, sim, queres no mal a vitória do mal, seu sangue tem este poder. a poder, sim, força e vigor. Ó, confio no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar, No sangue há poder, sim, há poder. seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, nosso Salvador, eu confio no Cristo da cruz. Entra para o teu coração, no sangue há poder, sim, há poder. Mais lealdade, mais consagração, seu sangue tem este poder. Poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no meu Salvador, eu confio no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar, no sangue há poder, sim, há poder. Queres com os anjos na glória cantar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no meu Salvador, eu confio no Cristo da cruz. Muito bem, queridos, nós vamos ler, continuar nossa leitura, de Gênesis 48, Gênesis 49, versículos 3 e 4. Rubens, ou Rubem, tu és meu primogênito, minha força, é o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiste à minha cama. Hoje nós vamos falar sobre essa qualidade moral de Rubem e eu quero que você entenda bem. Ontem nós começamos falando que a palavra Rubem quer dizer eis o filho. Ele é o primogênito de Jacó, que na verdade ele se torna essa pessoa importante com muitas qualidades.
Vocês podem observar que o texto diz que ele era, Jacó diz, minha força, meu primogênito, meu princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Então, Jacó tem esse filho com Bila, ele é o primogênito e ele tinha muitas qualidades. Nós falamos ontem que Rúben, ele perdeu muitos privilégios. E hoje eu quero falar sobre o lado que levava esse homem ao fracasso. Vamos lá, pai, mãe, jovem, irmão, acorde aí, eu tenho algo de Deus muito importante para vocês. Aqui está um texto que vai mostrar o estrago do pecado na vida de Rúben. O que o pecado faz? À luz de Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Todos que trabalham para o pecado têm consequências desastrosas. E eu vou mostrar para vocês. Em Gênesis capítulo 3, 23 a 24, a Bíblia diz que Adão e Eva pecaram e foram expulsos do paraíso. Olha a consequência. Capítulo 7, verso 25 de Josué, a Bíblia diz que Acã pecou e perdeu a sua vida. Ou seja, o pecado é sempre trágico. E o pecado ele faz duas coisas. A primeira coisa que o pecado faz é tirar os nossos privilégios. Ontem eu falei sobre transferência de privilégios. A segunda coisa que o pecado faz, além de tirar o privilégio, é acabar com a nossa vida moral. Hoje eu quero falar sobre esse estrago moral e por que Rúben foi levado a essa consequência. Eu falei ontem, ele perdeu o direito de primogenitura, perdeu o direito de ser chefe, assumindo a tribo de Judá, e perdeu os privilégios sacerdotais, indo para a tribo de Levi. Mas, pastor Zéu, por que isso aconteceu? Há que se pensar aqui, quando você lê Gênesis 37, 21, você vê que o próprio Rúben, ele procurou salvar a vida de José. Era uma boa pessoa, era um bom rapaz. A segunda coisa, quando você lê no 43, verso 37, ele procurou se colocar no lugar de José. Veja que Rúben, ele tinha coisas boas, mas coisas boas sem caráter para Deus não vale nada. Ah, fulano é boa pessoa, mas se não tiver caráter, para Deus não importa. Ah, fulano de tal é uma boa mulher, é uma boa dona de casa, mas se não tiver caráter, não adianta. O que vai comprometer a vida de Rúben é o seu péssimo caráter. Olha que Jacó começa falando só coisas boas. Olha, ele começa dizendo, meu filho, tu és o meu primogênito, a força do meu vigor. Tu és o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Olha o tanto de coisa boa. Às vezes você pode ser um bom marido, mas é mau caráter. Pode ser uma boa esposa, mas é mau caráter. Pode ser um pastor que tem um coração grandioso, bondoso, grande pregador, grande escritor. Para Deus isso não vale nada quando você é de péssimo caráter. E aqui nós podemos analisar, escute bem, pai, mãe, acorda aí, acorda teu filho, pastor, esposa, acorda aí esse pastor rapidinho, porque eu quero dizer algo de Deus muito importante. Quem está deitado aí, acorde aí, vamos lá. Olha, preste bem atenção uma coisa, olha o que diz a Bíblia. Jacó falando de Rúben, você é inconstante como a água. É sobre isso que eu quero falar hoje de Rúben. Um homem sem controle na vida moral. Você é inconstante como água. Você sabe o que o Jacó estava dizendo? Você é excelente em poder, você é excelente na força, você é excelente no seu vigor, você é um bom filho, você tem bom coração, mas você não tem caráter moral. Você não tem controle. Deu para entender agora? Às vezes a gente diz assim, mas por que humilham tanto essa pessoa? Ela é tão boa, ninguém vai perseguir ninguém por bondade. Tem que ter a questão do caráter. Sabe o que a Bíblia diz lá em Provérbios 16, 32? É melhor o longânimo do que o valente. É melhor aquele que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Tem pessoas que conquistam o mundo, mas não têm controle para controlar o seu próprio espírito. Rúben, gente, preste bem atenção nisso. Rúben,
Era um filho excelente, qualidades excelentes, maravilhosas. Ele só tinha um defeito, ele só tinha uma falha. Era vulnerável na vida moral. Não podia ver uma mulher. Mas é pesado isso aí. Ele não podia ver uma mulher. Era a tentação dele. E aí Jacó abre a boca e diz assim: você poderia ter todos os privilégios e honras, porque você é uma boa pessoa, mas você é inconstante como água. Essa expressão aqui, inconstante como água, ele estava dizendo: teu desejo é tão forte que você não consegue segurar os teus desejos. O desejo sexual para Rúben era algo pesado, que fazia ele perder as vantagens e os privilégios na sua vida. Há pessoas que têm tantas coisas boas, têm tantas vantagens, mas falta o controle na sua vida. Por isso que eu citei aqui: conquista as cidades, mas não sabe conquistar o seu próprio espírito. É melhor um homem longânimo do que um valente. Então, você pode analisar que Jacó olhou para o filho dele. Isso aqui é pai. Ele olhou e citou as vantagens, mas ele disse: você é inconstante como água. Jacó estava dizendo: se você fosse um homem sábio, você ia colocar uma barreira, um dique. Você ia colocar algo para conter essa represa. Você não ia deixar os seus desejos nesse campo aí aflorarem. Você colocaria uma barreira, colocaria um dique, colocaria pedras, fecharia. Porque você é como água, você é inconstante. Então, note bem que o defeito, o pecado, a fragilidade, a vulnerabilidade de Rúben era que ele não podia ver mulher. Vocês sabiam que tem pessoas na vida que em cada área ele tem uma fraqueza. Às vezes é no lado financeiro, às vezes é no lado moral. Tem pessoas boas, mas elas não conseguem vencer aquilo ali. Às vezes é na língua. É por isso que você deve pedir: Senhor, me transforma e me dá força para controlar o meu espírito. Isso é muito pesado, gente. Por quê? Porque aqui você vai ver que o pecado, ele faz duas coisas, como eu falei. O pecado tira todos os teus privilégios e, em segundo lugar, o pecado macula a tua vida para sempre. Quantas pessoas bem casadas, quantos homens que não eram homens vistos pela sociedade como de moral, como de caráter, mas não soube controlar a água dentro de si. E depois que a água sai, é tão linda a Bíblia, ela usa exemplos tão claros, tão nítidos, tão simples. Olha o que Jacó diz: tu és inconstante como a água. Ou seja, os teus desejos são tão fortes que você não consegue se controlar. Tem gente que diz: eu preciso de um tratamento, porque isso aqui é muito forte em mim. Você precisa se converter a Deus, pedir a nova natureza e pedir que o Espírito Santo entre em você e domine a sua vida. Porque lá em Gálatas 5,16 a Bíblia diz: andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Nós somos como um vulcão em erupção. Dentro de nós tem tudo que não presta. Dentro de qualquer um de nós temos ainda uma natureza chamada natureza pecaminosa. E para esses desejos, eles não se aflorarem, não saírem, eu tenho que colocar uma barreira. E a barreira é o Espírito Santo. Andai em espírito. Então veja bem, olha o tanto de coisa linda que Jacó disse de Rúben. Rúben, meu filho, tu és o meu primogênito, tu és a minha força, tu és o princípio do meu vigor, tu és o mais excelente em alteza, tu és o mais excelente em poder. Mas aí, vírgula, mas você é inconstante como água. O fracasso de Rúben estava na vida moral. Onde está a tua falha? Qual é o teu ponto fraco? Qual é o calcanhar teu de Aquiles? Onde é o teu ponto fraco? Eu sei que eu estou falando contigo, eu estou falando com o Senhor, eu estou falando com a senhora irmã, e você sabe qual é o seu ponto fraco. Peça ao Espírito Santo para te dar força, para ele colocar essa barreira, para essas águas elas não extravasarem, elas não saírem. Porque quando o pecado entra, ele causa estragos irreparáveis. O Senhor pode perdoar, mas as consequências e a mancha nunca mais saem. Então, medite nisso. Essa é a palavra de Deus para você, para a minha vida, para o seu coração. Se você atentar bem para isso, você vai fazer isso comigo. Vamos lá? O pecado não dói, não dói. O pecado não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado. O pecado não dói. Olha aí, meu irmão. O pecado não dói, não dói. O pecado não dói. Dói não. É preciso cuidado com esse tal de pecado, que o pecado não dói.
Se o pecado doesse, muitos não pecariam. Era assim mesmo. Temeriam a Deus, e assim seria melhor. Olha aí, ó. Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho e deixa a gente no pó. Eita! Ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho e deixa a gente no pó. Uma brincadeirinha da moça, uma brincadeirinha da secretária, uma brincadeirinha da colega. É bem de mansinho que ele chega, né? Assim, uma brincadeirinha do amigo, uma brincadeirinha de um filme. É assim. O pecado não dói, não dói. O pecado não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado. E o pecado não dói, dói não. O pecado não dói, não dói. O pecado não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado, que o pecado não dói. O pecado é uma lepra que ao mundo contaminou. Todo cuidado é pouco, não seja um infrator. Ó, irmão, mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho e deixa a gente no pó. É assim mesmo. É que ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho e deixa a gente no pó. Eita, o pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado. Pecado não dói, cuidado, irmão. O pecado não dói, não dói. O pecado não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado, que o pecado não dói. Não, vamos ali, é só uma mesinha de amigo. Aí uma cervejinha, churrasquinho com os amigos, uma bolinha, uma brincadeirinha. Vai lá, conversinha no WhatsApp. Uma coisinha, não, só vou olhar isso aqui. Olha aí. É, menino. Se o pecado doesse, muitos não pecariam. Temeriam a Deus, e assim seria melhor. Olha aí, ó. Mas que ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho e deixa a gente no pó. Aí te acaba com o teu casamento, acaba com a tua família, acaba com os teus filhos, acaba com a amizade, te queima na igreja, te queima pra todo mundo. Esse é o pecado. É que ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho e deixa a gente no pó. Eita, o pecado não dói, não dói. O pecado não dói. Irmãos, é preciso cuidado com esse tal de pecado, que o pecado não dói. O pecado não dói, não dói. O pecado não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado, o pecado não dói. Meu Deus, meu Pai, essa mensagem é para todos nós, Senhor. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê inteligência e que Teu Espírito Santo esteja em nós, criando essa cerca, criando essa barreira, esse dique, criando essa proteção, para nós não sermos inconstantes como água, como foi Rubem. Com tantos privilégios, com tantas honrarias, com tantas vantagens, mas o pecado estragou a sua vida e tirou seus privilégios. Que possamos vigiar, Pai. Vigiar nas amizades, vigiar nas brincadeiras, cuidar no casamento, cuidar na nossa vida pastoral, nos dá força para que nunca venhamos causar escândalos na Tua obra e que também, ó Pai, não tenhamos a nossa vida estragada pelo pecado, porque ele é devastador, ele causa consequências e males irreparáveis. Dá força a cada um de nós e que possamos vigiar na dependência do Teu Espírito Santo. Ser com os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém.